Estava amarrado aqui para entrar, mas eu entrei. Agora eu consegui. Teve um milagre aqui que... Vou ver aqui, registrar aqui a presença, viu? Por um milagre, o webcam do meu computador voltou a funcionar. Acho que Eu saí. Acho que eu travei. Não, você travou não. Que é isso? Só quero fazer... Tô fazendo aqui... Não, eu acho que eu caí. O senhor falou. Meu Não, Jesus. já estamos aqui. Você está aqui de volta. Eu tô vendo aqui a chamada só, né? Bia tá aí, Luiz, Anselmo não. Ariel. Eita, botei errado. Ariel tá aí. O Ariel fugiu. Tá, né? Ariel continua. Arthur voltou. Carla tá aí ainda. Carla. Carla saiu, filho. Eu tinha acabado de sair, eu voltei agora e você tava fazendo a chamada, velho. Não, mas eu tinha visto que você tinha voltado já. Carla saía, né? Ariel, já vi que você tava aí. Espero que não. Emily também não. João tá aí ou saiu também? Então, João tá aí, né? Gabriel não. Lourdes está aí. Milene permanece na chamada. Milene permanece. E Riane. Cadê Riane? Saiu, foi, caiu. Lourdes. Oxe, Lourdes, seu nome não tá aqui, não. Tá, Lourdes está aqui. E Riane. Lourdes eu vi, Lourdes, não se preocupe não. Riane caiu, ela foi embora. Riane. Vou deixar aqui com falta. Ela teve que sair rapidinho porque o celular tá descarregando. Ah, mas ela volta, né? Eu acho que sim, não sei. Tá. Vou deixar aqui. Se ela voltar, eu tiro. Deixa aqui registrado. Não, que você tá aí. Ô, Ariel, você sabe de Gabriel? Não. Não. Professor, ele disse que quando ele baixou o Meet, disse que buga a tela, não sei o que é. Vixe, ele tá perdendo todas as aulas. Pois é, eu falei a ele. E Anselmo, velho, ele também não aparece. Sim, ninguém sabia, Anselmo. Enfim. Vamos aqui. Não. Tá. Eita, foi lá, tá atrás da LDB, né? Ariel. O Ariel. Ariel, Oi. a gente tá saindo mais cedo, você não viu? A aula que era para ir até 12h30, tá acabando antes. Não sei se você percebeu. Acho que juntou esses intervalos para o final. Mas aí você pode. Acho que vocês podem questionar. Você tem o direito de questionar a direção da escola, né?
conversar com o Luciano. Mas não se preocupe não que eu sempre dou um intervalozinho quando as aulas seguidas, né? Dou um tempo para vocês respirarem fundo. Não, tudo bem, mesmo que não fosse brincadeira, né? Vocês têm o direito mesmo de questionar, até porque realmente você está presente na LDB e todo mundo tem o direito. Sem problemas. Ariel, responda a Lourdes aí, ela está perguntando se esse é seu celular. Pronto, Lourdes. Olá, turminha. Vamos... Não, eu respondi por você, Lourdes, aí. Você não tomou vácuo, não. Eu perguntei e ele respondeu que não é. Vamos falar aqui da última parte do... Não, teve prova, teve revisão, teve feriado. Nunca mais a gente tinha tido uma aula de física sem ser revisão, né? E a prova semana passada foi feriado. Então, faltou a gente trabalhar o último tempo, o último tópico do nosso assunto, dessa parte de física. Eu falei a vocês, física está separado em alguns blocos, né? A gente falou sobre esse primeiro bloco que está estudando o universo. Depois a gente vai estudar os movimentos, forças e, por último, ondas, né? Decidi trocar a ordem, já que a gente veio para aula remota. Eu troquei a ordem, né? Eu deixar o estudo dos movimentos para o fim do ano, mas aí agora, quando a gente terminar, eu já vou passar para ele. Que aí eu trabalho com todo mundo junto. Então, essa última partezinha aqui, para a gente concluir a parte do universo, a gente vai dar ênfase nessa aula de hoje ao que a gente chama da evolução estelar, né? O que é essa evolução estelar? Nada mais é do que o período de vida, por assim dizer, né? Entre aspas, né? De uma estrela, ou seja, de como uma estrela, assim, o seu processo desde a sua formação, desde a sua origem, até os possíveis fins que as estrelas podem ter ao longo da sua vida, né? Por assim dizer, né? Então, a evolução estelar nada mais é do que o nascimento, né? A vida e a morte das estrelas, né? Nem sempre vai ser desse jeito aí, Arthur. Vai ter formas diferentes em que a estrela pode encontrar o seu fim, mas pode ser isso também. Então, como a gente já tinha visto lá no começo, as estrelas, o que são as estrelas? As estrelas, elas são corpos celestes que a gente classifica elas como corpos celestes luminosos, né? Que são corpos celestes que produzem luz própria, né? Que emitem luz própria, que produzem calor, né? E aí, esse calor, essa luz, né? Essa energia, né? Tanto na forma de calor como na forma da luz, né? Dentro do espectro do eletromagnético, seria, a gente pensaria que o inverso, que necessariamente a estrela, ela iria cessar a sua vida, né? Ou seja, ela ia parar o seu processo do seu ciclo estelar, né? Da sua vida, né? Quando essa luz e esse calor cessasse, ou seja, quando essa estrela se apagasse, né? Aí algumas pessoas acham que simplesmente, né, o fim da vida da estrela é como se fosse uma lâmpada que você apaga, né? Ela apagou, pronto, acabou, né? Só que diferente da lâmpada, né, que a energia vem da energia elétrica, né, que se você cessar, ela vai apagar, né? O sol, a luz, não é a sua fonte de energia, não vem a partir de energia elétrica, ou seja, não é corta a energia, ela para, né? Tipo, os processos que levam a vida e a funcionalidade de uma estrela são processos muito mais complexos do que o funcionamento de uma lâmpada, por óbvio, né? Porque as estrelas ficam piscando às vezes. É profundo, né? Rapaz, isso é a distância, né? Pode ser seu olho, dois, é a distância que as estrelas estão. Né? Então, a luz ela vem viajando e ela não vai piscar de verdade, né? Ela vem uma luz contínua, né? Às vezes, o que pode acontecer, é seu olho, dois, algum processo de algum corpo celeste, alguma coisa que passe na frente dessa luz que está vindo viajando no espaço, né?
E eu ia falar outra coisa, 3, né? Já falei, né? Pode ser só uma impressão sua, né? Às vezes alguma nuvem que você mais alta, ela pode passar na frente no céu noturno e você não vê essa nuvem e achar que essa luz está... Mas a luz é contínua. Né? Às vezes uma estrela pode desaparecer em um período do ano, né? Isso aí vai ser por causa do movimento da Terra, né? Principalmente o movimento de translação da Terra. Dependendo de que posição a gente esteja, pode ser algumas estrelas, a gente não consegue mais enxergar elas, né? Então, as estrelas, assim como outra matéria, qualquer matéria que existe no universo, ela vai ser formada por átomos, ela é formada e como a gente já viu em química lá, os átomos no seu interior, a gente vai ter os prótons, os nêutrons, os elétrons, né? Ou seja, aquelas partículas que vão estar presentes no átomo, né? Lembrando lá os prótons e os nêutrons no núcleo, né? Os prótons com carga positiva, e os elétrons na eletrosfera, né? São as partículas com carga elétrica negativa. Né? As estrelas, de onde é que sai essa energia toda, tudo isso que é produzido e mantém essa estrela brilhando, né? Produzindo luz. Isso, aí é isso que eu vou explicar agora, que está aí. Esse processo que eu estou mostrando aqui na apresentação não é um processo de fissão nuclear. Na realidade, é o processo inverso. É o processo de fusão nuclear. A fissão nuclear é quando você fissa, ou seja, você quebra o núcleo de um átomo no meio. E quando você fazer esse processo, você libera uma grande quantidade de energia. É assim que funciona uma bomba atômica e é assim que funciona as usinas nucleares. Né? Você vai, quebra o núcleo desses átomos radioativos e libera uma quantidade enorme de energia. O processo das estrelas é o processo inverso da fissão nuclear. O processo das estrelas é o processo que a gente chama de fusão nuclear. As estrelas, né, têm suas temperaturas muito elevadas, né, extremamente elevadas, né, e elas conseguem fazer o quê? Elas conseguem unir os núcleos de dois átomos, né, em um só, ou seja, ela pega dois átomos diferentes e funde os núcleos desses átomos, né. Esse processo é o que a gente chama de processo de fusão nuclear, ou seja, ela funde, ou seja, essa energia das estrelas é tão grande que ela fica, todo o processo que ela vai passando ao longo da vida dela, ela vai fundindo os átomos, ou seja, ela vai fundindo os núcleos de átomos diferentes. As estrelas, elas na verdade são um aglomerado de gases que vão fazer esse processo de fusão nuclear. Então, toda vez que elas fundem o núcleo, não está vendo a apresentação? Será que sumiu? Deixa eu ver se voltar de volta. Voltou? Voltou. Então, quando ela funde esses núcleos, ela libera uma quantidade enorme de energia, né? Essa energia de luz e calor, né? E principalmente na forma de radiação, né? Então, essa grande quantidade de radiação que vai emitir essa luz, raios ultravioletos, calor e muita energia. Esse processo aí que vocês estão observando é um processo de fusão nuclear, né? Então, o astro ele só recebe o nome de estrela quando ele passa a fazer os processos de fusão nuclear e a produzir a sua própria energia. Então, à medida que as estrelas elas nascem, né, que a gente chama das nebulosas, né, são esses aglomerados de gases, então, quando ela começa a fazer fusão nuclear, é quando ou seja, começa a produzir a sua própria energia, então a estrela se retroalimenta. Então ela passa a ser chamada de estrela quando, ou seja, o corpo celeste se chama de estrela quando ele inicia um processo de fusão nuclear. Então, quando ela começa a realizar a fusão nuclear, que se inicia aí um processo. Aí você pode dizer que esse corpo celeste é uma estrela. É o que está acontecendo aqui nessa imagenzinha. Ele pega esse trítio e esse deutério, eles são isótopos do hidrogênio. Então, o que uma estrela faz? Ela pega o isótopo do hidrogênio mais pesado, né, que tem 2 nêutrons, que esse aqui é o trítio, e o deutério, que é um isótopo. Lembra lá, isótopo tem o mesmo número de prótons, né, e diferentes nêutrons. Então, ele pega o deutério, que é o hidrogênio leve, e o trítio, que é o hidrogênio pesado, e ele funde esses dois átomos, esses dois isótopos de hidrogênio. Então, quando ele funde, ou seja, quando ele junta esses dois átomos de hidrogênio, ele vai formar, ao final, um outro elemento químico, que é o hélio, certo? Quando ele junta, ou seja, ele junta o núcleo do deutério com o núcleo do trítio, que são isótopos de hidrogênio, e vão formar um átomo com 2 prótons. Esse átomo com 2 prótons é o elemento químico hélio. Então, ele libera um nêutron,
forma o hélio, e nesse processo aqui ele funde dois hidrogênios para formar um... O que é que você botou N aí? O que aconteceu, gente? Por que você não a boca da sua mãe? Não, liberado é meio-dia. São 2 aulas. Não, meu Deus, são 2 aulas. Então, o que acontece aí? A estrela ela vai juntar 2 átomos de hidrogênio, 2 isótopos de hidrogênio, que é o deutério e o trítio, e vai formar um átomo de hélio. Ou seja, aqui tem 2 prótons no seu núcleo. Quando ela junta esses átomos, ela libera esse processo de fusão nuclear libera uma quantidade enorme de energia que vai ser liberada na forma de radiação. Certo? Então ela vai liberar essa quantidade gigantesca de energia, né? Então as estrelas, elas iniciam esse processo, ou seja, elas começam a se formar dentro das regiões que tem excesso de gás, né? Hidrogênio é um gás, hélio é um gás também. E elas se formam, ou seja, o berço das estrelas são os locais no espaço que tem uma alta concentração de gases, principalmente de hidrogênio e de hélio, e poeira, que são chamadas das nuvens moleculares, né? Essas nuvens moleculares, né? Eita, agora, moleculares, vão se formar em locais de alta densidade, né? No espaço. Ou seja, o que é que vai acontecendo? Então, por força gravitacional, nessas nuvens de poeira, né? Que também podem ser chamadas essas nuvens de poeira, também se chamaram muitas vezes de nebulosas, né? O que acontece? Essas partículas elas começam a se atrair por atração gravitacional. Então, elas começam a se atrair e começam a se aglomerar, se aglomerar, se aglomerar, se aglomerar. Você vai fazendo assim. Oi, Ariel, pode falar. Se o átomo soltou um nêutron, não é fissão nuclear? Não. A fissão nuclear é quando o núcleo se rompe, certo? Nesse caso aí, veja o que é está acontecendo. Você está fundindo, ela está perdendo um nêutron, mas ela não está perdendo um nêutron porque você quebrou o núcleo, certo? Ou seja, não foi o trítio que perdeu um nêutron, não foi o deutério que perdeu um nêutron. Ele juntou os núcleos desses 2 átomos diferentes, e nesse processo que uniu esses núcleos, juntou 2 núcleos diferentes, fundiu. Mas nesse processo que fundiu, ele perdeu um nêutron, certo? Não foi o contrário, você tinha um núcleo que quebrou no meio e perdeu um nêutron, certo? Ele juntou e nessa junção ele libera um nêutron. Mas ele une, ou seja, ele forma um átomo novo que é a soma desses 2 átomos diferentes, certo? Ou seja, você não tinha um átomo que virou 2 e perdeu um nêutron. Você tinha 2 átomos que virou um átomo, no caso o átomo de hélio, e perdeu um nêutron, certo? A perda do nêutron faz parte do processo. De nada. Pode perguntar. Se tiver dúvida, pode perguntar. Então, essas partículas elas vão se atraindo, se juntando dentro desses pontos, nessas nuvens de gases no espaço, por atração gravitacional. Então, essas partículas elas vão se atraindo e vão se chocando. Quando nesses processos de choques acontece esse grande conglomerado de átomos e tem esses processos de fusão nuclear, aí a estrela se forma, né? Então, com o passar do tempo, assim, quando o que marca o nascimento de uma estrela é o início do processo de fusão nuclear, certo? Todo mundo conseguiu entender isso, né? Então, o processo de fusão nuclear é o marco que a gente pode dizer que aí nasceu a estrela. Ou seja, quando ela começa a fazer fusão nuclear e produzir essa enorme quantidade de energia própria, a gente vai dizer que aí nasceu a estrela, certo? Então, conforme com o tempo, quando os núcleos desses milhares de átomos que formam a estrela começam a se unir, o que a gente chama de protoestrela, né? A protoestrela seria antes da estrela, esse aglomerado de gás, né? Proto seria a pré-estrela, né? Então, quando essa fusão nuclear se inicia, essas fusões nucleares se iniciam, essa radiação começa a ser liberada para o espaço, a gente diz aí que aí sim nasceu uma estrela. Então, quando você vê o termo protoestrela, seria antes de iniciar esse processo de fusão nuclear, né? Então, no início de toda, quando uma estrela nasce, né, geralmente no seu início, ela vai juntando núcleos pequenos, né, ou seja, de átomos, né,
Então ela vai juntando, por exemplo, hidrogênio com hidrogênio para formar hélio. Hidrogênio é o menor, de todos os átomos é o menorzinho, né, que só tem um próton. Então ela vai juntando, primeiro esses menores átomos. Quando cessa esses pequenos átomos, ela começa a utilizar átomos maiores. Então ela começa, por exemplo, então quando cessa a quantidade de hidrogênio, todo hidrogênio virou hélio, aí ela começa a fazer a fusão nuclear de hélio com hélio. E aí ela vai formando átomos cada vez maiores, né? Então cada vez que ela vai formando átomos maiores, ela vai produzindo mais energia, mas ao mesmo tempo ela vai consumindo mais a sua matéria, né? Ou seja, ela vai consumindo mais os gases que a formam. Então então quando esses átomos pequenos acabam, ela começa a queimar, né? A fundir átomos maiores, e quando esses maiores terminam, ela vai fundindo maiores, até chegar ao ponto que a estrela ela vai se desestabilizar e vai chegar ao seu fim, né? Por quê? Porque para fundir átomos mais pesados, é necessário cada vez mais energia, né? E essa demanda maior de energia pode levar, inclusive, ao fim da estabilidade. Então, a estrela ela se mantém estável porque ela mantém uma relação entre a energia produzida, ou seja, a quantidade de energia que ela produz se estabiliza com a relação da própria força gravitacional dela, ou seja, a estrela ela tem um ponto de grande quantidade de matéria, né? Ou seja, as estrelas elas acumulam muita matéria. Se elas acumulam muita matéria, elas têm uma força gravitacional imensa, né? Então, essa relação entre a energia produzida dos processos de fusão nuclear e a quantidade de massa, ou seja, a força gravitacional dela é o que se mantém estável. Então, enquanto essa relação de energia produzida e de força gravitacional se manter estável, equilibrada, né? Uma segura a outra, uma mantém a outra, a estrela ela vai continuar a sua vida. Quando você perde essa relação, ou seja, da energia produzida e da força gravitacional, é aí que uma estrela ela vai entrar em colapso. Ou seja, quando esse equilíbrio se desfaz, a estrela, ou seja, quando a quantidade de energia não é grande o suficiente mais para poder reter a própria força gravitacional da estrela, aí ela vai entrar em colapso, e é o que a gente vai ver que vai chegar no processo do fim de uma estrela, certo? Professor, Diga. a estrela aumenta a massa ou ela só vai esmagando, tipo, a matéria? Ela aumenta a massa. Toda vez que ela faz a fusão nuclear, ela vai formando cada vez, foi isso que eu estava falando há pouco, ela vai formando cada vez átomos mais pesados, né? Que ela começa lá pegando os átomos pequenos de hidrogênio, aí transforma hidrogênio em hélio, hidrogênio em hélio, hidrogênio em hélio, hidrogênio em hélio. O hidrogênio tem um próton, né? O hélio tem 2 prótons. Quando acaba o hidrogênio, ela vai começar a fazer fusão nuclear do hélio. O hélio tem 2 prótons. Quando ela funde 2 átomos de hélio, ela vai começar a formar átomos de 4 prótons, ou seja, átomos mais pesados. Então, à medida que ela vai fazendo fusão nuclear de átomos maiores, ela vai acumulando cada vez mais massa, né? Ela acumulando mais massa, a força gravitacional dela vai ficando cada vez mais intensa. Então, justamente quando essa relação, energia produzida das fusões nucleares, não se estabiliza mais com a massa da própria estrela, ou seja, com a força gravitacional da própria estrela, é aí que a gente vai ter o colapso de uma estrela e o fim dela, certo? Então, a tendência é que ela vai acumulando cada vez mais massa. É uma tendência, né? Deu para entender? Então, este processo de formação de átomos cada vez mais pesado, a gente chama de nucleossíntese, né? Ou seja, a tendência da estrela ela vai formando átomos cada vez mais pesados, consequentemente, ela vai tendo uma maior massa, uma maior quantidade de matéria, certo? Quando ela chega nesse ponto, vira uma singularidade? Pode ser. Aí vai depender do tamanho da estrela, certo? Dependendo do tamanho dela, ela pode formar uma singularidade. As estrelas maiores, nas gigantes e as supergigantes, né, a tendência delas, no fim do seu ciclo estelar, é formar uma singularidade. A tendência, né? Que no caso seria um buraco negro. Isso, é quando ela perde a estabilidade, ou seja, ela tem tanta matéria e a força gravitacional dela é tão grande que ela mesma vai se sugar, né? Ou seja, ela atrai ela mesma, ela atrai tudo. É lindo mesmo, né? Isso mesmo, Arthur. É uma parada meio doida. E bonita. Então, quanto maior for a temperatura de uma estrela, mais pesados são os átomos que ela consegue fundir. Ou seja, quanto maior a temperatura que ela tem, mais pesado, ou seja, ela tem mais energia para fundir átomos cada vez mais pesados. Se ela não tiver muita temperatura, ou seja, muita energia térmica, ela vai chegar a um ponto que ela não vai conseguir fazer a fusão de átomos mais pesados, e aí pode ser que ela chegue ao fim de sua vida. Ou seja, nem toda estrela vai conseguir atingir
a fusão dos átomos mais pesados, né? Se ela não tiver energia térmica suficiente, ela não vai chegar até o fim do ciclo de fusão de átomos pesados, né? Ou seja, chegar a fundir átomos mais pesados como carbono e por aí vai, né? Nem toda estrela precisa fazer isso. Ela precisa ter muita temperatura para conseguir chegar nesses pontos de fundir átomos mais pesados e ela ter maior massa, né? Por quê? Porque à medida que os átomos fundidos eles vão fundidos, eles vão ficando maiores, aumenta a dificuldade de realizar esse processo de fusão, né? Então, até o momento que mesmo as estrelas mais quentes, elas, ou seja, chega um ponto, a estrela mais quente que existe no universo, vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir fundir átomos, né? Ou seja, ela não vai conseguir, chega um ponto que a estrela mais quente no universo vai chegar um momento que a quantidade de energia dela não vai ser suficiente, estou congelado, para continuar o processo de fusão, tá? E nesse momento ela vai perder a sua estabilidade, né? Então, Não, o Sol ainda tem muito tempo. Até ele explodir tem muito tempo ainda. Tem um caminho longo. Muito provavelmente não vai ter nem mais ser humano. Tem alguns bilhões de anos. No final da aula eu mostro onde o Sol está no caminho dela. Então, quais são os limites? O limite, né? Então, os átomos mais leves que as estrelas fundem é o hidrogênio transformando em hélio. E o mais pesado, que a estrela mais quente pode chegar a atingir, é fundir o ferro, né? Então, o limite máximo é o elemento químico ferro. Depois do ferro não tem energia suficiente. Então, como eu falei que o início da... mas o Sol, ele não vai formar um buraco negro, não. Ele não tem essa massa suficiente, não. É buraco negro porque ele... Acho que não, dessa vez não é um caso de um anão branco. Assim. Não, menino, é porque anão... As anãs brancas é porque a cor dela é branca mesmo. Não é porque ela é preta e chama de branco, não. Ela é branca, chama de anã branca porque ela é branca. Na verdade, o buraco negro, ele não é... Na verdade, ele não é negro, né? Na verdade, ele seria transparente. Ele chama de negro porque a luz não consegue escapar do buraco negro. Então, quando a gente observa, você vê, quando você faz a observação no espaço de um buraco negro, você não vê nada naquele local do espaço, porque nada escapa de um buraco negro, inclusive a própria luz, né? A luz não consegue escapar. Tamanha a força gravitacional dele. Então, quando você observa da Terra para o espaço, você vê um espaço vazio no espaço, então no espaço negro, né? Então, eles chamavam de buraco negro porque era um espaço vazio, sem a própria luz, né? Dá para ver a luz no limiar dele, aquela luz que fica presa, ou seja, ela nem é atraída nem escapa, né? A gente chama do limiar de um buraco negro. Mas dentro dele você não consegue ver nada que nem a luz escapa, né? Então, da mesma forma que eu falei, que as fusões nucleares, o início das fusões nucleares marcam o nascimento de uma estrela. Quando ela perde essa capacidade de realizar fusões nucleares, né? Aí a gente pode dizer que é o fim, ou seja, da vida, ou seja, que aquela estrela morreu. Ou seja, quando ela não consegue mais estabilizar essa relação, fusões nucleares e a massa, o seu peso, né, a sua força gravitacional, e ela não consegue mais realizar fusões nucleares, a gente diz que essa estrela está morta, né? Ou seja, ela morreu. Deu para entender até aí, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Todo mundo? Meninas, estão entendendo? Conseguiram captar todas as informações presentes? Sim, captei, amado mestre. Sim, captei. Tá certo. E quais são os tipos de estrelas que nós podemos ter? As estrelas, elas são diferentes. Elas não são... Nem toda estrela é igual. Certo? Nós temos estrelas que são distintas no nosso espaço, né? Então, como eu estava falando, nem todas as estrelas elas conseguem produzir o ferro como o átomo mais pesado nas fusões nucleares. Algumas delas cessam os processos de fusão nuclear antes de chegar no elemento químico ferro, né? Então, porque isso vai depender da massa, né, que ela tem
e da temperatura que ela alcança. Ou seja, se ela não conseguir temperatura suficiente, ela não vai conseguir continuar fazendo seus processos de fusões nucleares, né? Então, além disso, existem outras diferenças nas estrelas, né? Então, a gente tem estrelas que têm massas maiores, que se esgotam mais rápido, né? Seu reservatório de hidrogênio no núcleo, né? Ou seja, vivem menos. Então, quanto maior for a estrela, mais rápido ela vai fazer a queima, ou seja, os processos de fusão nuclear. Então, quanto maior é uma estrela, ela geralmente vai produzir muita energia, né? Mas ela vai ter um período de vida muito mais curto. Porque quanto maior a massa, maior vai ser a temperatura, vai ter uma temperatura, ela pode ter uma temperatura maior, e seus processos de queima do seu hidrogênio vai ser maior, né? Ou seja, quanto mais massa uma estrela tem, menos ela vive, né? Deu para entender isso, essa relação? Quanto maior uma estrela, menos ela vive, porque ela queima mais rápido seus estoques de hidrogênio, ela faz fusões nucleares mais rápido, né? Então, quanto Professor, menor... Diga, Ariel. o que acontece quando ela morre? Já a gente chega lá, tenha calma, meu filho. Pode ser várias coisas. Já a gente chega lá, viu? Eu vou explicar isso hoje. Então, a gente vai ter diferentes tipos de estrela, né? As estrelas, elas vão variar em seu tamanho, ou seja, a gente vai ter estrelas maiores e menores. A gente tem estrelas que produzem mais calor e estrelas que produzem menos calor. E a gente tem estrelas que... O que foi que eu falei? Me perdi. Que tem estrelas que são maiores, estrelas que são menores, estrelas que emitem mais calor, né? E outras que produzem menos calor. E a gente tem estrelas que produzem mais luz e outras produzem menos luz, certo? Então, vai depender, né? Então, a luminosidade... A luz seria azul. Não, estrelas... Sim, talvez. A luminosidade das estrelas está relacionada com a quantidade de radiação que ela emite, né? E está muito relacionado também à massa dela e à distância que ela está da gente. Então, por exemplo, a estrela que é mais brilhante à noite no céu noturno é a estrela Sirius, certo? Que ela tem alta luminosidade e ela está mais próxima. Então, às vezes, a gente acha que uma estrela que tem maior luminosidade, tá vendo aqui, Sirius é uma estrela branca. Ela tem muita luminosidade, não é porque não existem estrelas mais luminosas que ela, é porque ela depois do Sol, ela é a estrela mais próxima da Terra. Então, a gente tem essa tendência. Às vezes, você tem uma estrela que produz mais luminosidade, mas no céu noturno a gente vê ela brilhando menos porque ela está muito distante, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, estrelas gigantes azuis, como Rigel. A gente tem anãs amarelas, como é o Sol, né? A gente tem estrelas brancas, como Sirius. A gente tem anãs vermelhas, como o Próxima Centauro. A gente também tem as anãs castanhas. Ou seja, a gente tem estrelas de vários tamanhos e de várias cores. O que foi que o Arthur já falou aí? Que bom, né? Então, a massa de Sirius, se você comparar o tamanho de Sirius com o do Sol, né? Sirius ele é quase que 25 vezes... ele produz 25 vezes mais luminosidade do que a Terra, né? E, por exemplo, essa Rigel, ela produz 62 mil vezes mais luminosidade do que o Sol. Então, Rigel aí, Rigel é uma estrela super gigante azul, né? E aí você vai ter outras estrelas, né? A cor das estrelas, ela está relacionada com a temperatura dela, certo? Estrelas mais quentes, elas vão tender esse tom mais azuis, né? Estrelas, não dá para falar mais frias, né? Mas estrelas menos quentes, elas vão ter, que têm temperaturas menores, elas vão ter a tendência a essa tonalidade vermelha, né? Então, as estrelas menos quentes, de temperaturas menores, tem um tom avermelhado, elas vão tendendo a ser vermelho, passando para um tom amarelo, que são essas de temperatura intermediária, aí elas passam para as brancas, e por último elas passam para esse tom de azul claro até o azul mais escuro. Então, as estrelas de azul mais escuro. Então, se a gente observar aí, né? Então, Rigel seria a estrela com maior temperatura.
seguida de Sirius, que é uma estrela branca, né? Depois o Sol, e por último a vermelha e a castanha seriam as que têm a menor temperatura. Então essa é a tendência, a cor das estrelas é dependendo da temperatura delas. Deixa eu ver o que eles estão perguntando. Tem estrela rosa? Não. Qual é a maior estrela já registrada? Não sei. Também estou curioso. Eu sei que essas supergigantes aí, azuis e vermelhas, elas são... Também tem supergigantes vermelhas que são... E brancas, são essas maiores. Eu acredito que essa Rigel deve ser uma das maiores que existem. Né? É uma boa pergunta, vocês podem pesquisar e descobrir para mim e para vocês qual é a maior estrela já registrada. Então, as estrelas elas podem ser classificadas, né, pela sua massa, né, seu tamanho, e sua luminosidade, certo? Ou seja, e sua cor, né? Então, a gente pode classificar uma estrela de acordo com a cor que ela tem, com a luminosidade, com a sua massa, e também sua temperatura, né? A temperatura. Mas a temperatura ela também está um pouco relacionada com o tamanho da estrela, né? E aí a gente tem essa, a Larial. A maior estrela conhecida no universo é a V6 Canis Majoris, também conhecida, e fica a 5 mil anos-luz da Terra, e tem 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro. O diâmetro da super... Então, pronto. Então, essa estrela aí ela é muito maior do que a Rigel, né? A Rigel, eu disse que ela tem 65 mil vezes, 62 mil vezes maior luminosidade do que a luz do Sol, né? Ela é bem maior. Então essa bicha aí deve ser muito, muito, muito maior, né? Ave Maria, você já tá baixando um bocado de... aí deve ter classificações diferentes. Certo? As estrelas, na maior parte, elas são anãs vermelhas, né? A gente chama de estrelas frias, né? Mas de fria não tem nada, né? É fria em comparação às estrelas azuis, por exemplo. Elas são, as anãs vermelhas, elas são mais frias, né? E tem baixa luminosidade, né? E essas anãs marrons, né, ou castanhas, elas ainda são menores ainda, né? Elas são muito difíceis de ser detectadas no espaço, essas anãs vermelhas e castanhas, justamente por causa da sua baixa luminosidade, né? Então, como a gente está muito próximo do Sol, essas muito pequenininhas, às vezes a gente não consegue captar a existência delas, só se capta a partir do espectro eletromagnético, da radiação que ela produz, mas ela é mais difícil de ser captada por isso, certo? Deu para entender, gente, os tipos de estrelas, como é que a gente classifica, essa diferença das cores, o que representa as cores, o tamanho, sim ou não? Sim, né? Então, essas aí... Então, partindo do vermelho, amarelo, branco, azul, elas são mais quentes, né? E geralmente essas mais quentes, elas podem ter maior luminosidade, certo? Mas geralmente aí vai depender também do tamanho delas. Beleza? De Creuza. 5 minutinhos para beber uma água e respirar. Pode ser. Eu também estou com minha garganta já tequila seca. 5 minutos, viu? Para respirar e beber uma aguinha. Viu? Não, a aula toda não, são 5 minutos.
Pronto, vamos lá. Todos respirados fundos. Vocês fugiram, foi? Ave Maria. Não, só um pouquinho. Achei que vocês tinham corrido. Bora lá, para a gente conseguir terminar isso aqui hoje. Pronto. Os cientistas, eles usam, estão vendo essa nova apresentaçãozinha, né? Os cientistas, eles utilizam um diagrama que a gente chama, esse aqui que vocês estão vendo aí, que é o diagrama de HR, para encaixar as estrelas de acordo com sua temperatura e sua luminosidade. O professor está em inglês, né? Porque foi o mais bonitinho que eu achei na internet para vocês. Mas eu traduzo para vocês, não se preocupe não. Certo? Geralmente, que são gigantes azul e branco, elas ficam por aqui. Ó. Estão vendo o cursor? Vamos explicar como é que esse diagrama aqui. Aqui embaixo, nós temos a temperatura, certo? Que está em Kelvin. Ela vai da direita para a esquerda. Então, aqui na direita estão as temperaturas menores, e aqui próximo do que seria o ponto de encontro entre os eixos X e Y, as temperaturas maiores. E o eixo Y representa a luminosidade, certo? Então, aqui estariam as menos luminosas, e aqui para cima as mais luminosas, certo? Que produz mais luz. Então, quem está mais próximo desse canto aqui, como as gigantes azuis, elas produzem maior luminosidade e temperatura do que quem está aqui embaixo, certo? Então, aqui em cima a gente tem as gigantes azuis, aqui a gente tem as supergigantes verdes, vermelhas, aqui a gente tem as gigantes vermelhas, as anãs brancas, e aqui a gente tem as anãs vermelhas, né? O Sol está por aqui nesse meio. Esse caminhozinho aqui, olha, estão vendo aqui no meio? Esse caminhozinho aqui, até aqui em cima, é o que a gente chama da sequência principal. Ou seja, a maioria das estrelas, elas estão nesse caminhozinho aqui. Às vezes, elas se desgarram para outros caminhos, certo? Como é que esse processo aqui da evolução estelar, né? Então, as gigantes azuis que estão aqui são as estrelas que, como eu falei, são as de maior massa, né? Geralmente as de maiores massas, e elas vão ter maiores temperaturas, vão ter grandes temperaturas e também produção de luz. Como eu falei, elas vão ter uma vidinha delas bastante curta, né? Elas podem ter 10 a 100 vezes a massa do Sol, né? Então, por elas terem uma massa maior, elas vão fazer o processo de fusões nucleares mais rápido, né? E elas vão tender a morrer também mais rapidinho, certo? Eu já falei que não tem gigante branco, né? Tem umas gigantezinhas que ficam por aqui, como Rigel, tá por aqui, essas aqui, né? Entre branco e azul. Então, as estrelas com metade da massa do Sol estão aqui embaixo, que são essas anãzinhas vermelhas. O Sol está por aqui, nessa meiotinha aqui, nesses amarelos aqui, certo? Bem antes de se tornar uma estrela branca. Certo? Beleza? Então, essas estrelinhas que estão aqui, olha, as pequenininhas vermelhas, essas amarelas, são aquelas que estão fazendo a fusão nuclear do hidrogênio e hélio, né? Então, elas vão, quanto menor essa estrelinha aí, essas vermelhas, mais tempo ela vive, porque ela vai fazendo esse processo, possivelmente o destino do Sol é virar uma estrela branca. Elas vão queimando, fazendo esse processo de fusão mais lento, né? Essas que estão aqui no finalzinho, ó, que são maiores, as azuis aqui, tem maior temperatura, elas vão fazendo, ou seja, todas as estrelas que estão aqui na sequência principal, dessas vermelhinhas aqui até essas aqui azuis aqui no final, são estrelas que estão fazendo o processo de fusão nuclear, ou seja, do hidrogênio no hélio.
Quando elas escapam dessa sequência principal, que é esse meio aqui, elas vão fazer outras coisas. Ou seja, essas gigantes azuis aqui, elas vão estar fazendo fusão nuclear de átomos mais pesados, né? Então, o que acontece? Se essas estrelas que estão aqui na sequência principal, elas começarem a cessar a fusão do hidrogênio no hélio e começarem a fundir átomos mais pesados, elas vão pegar essa outra sequência aqui e formar as gigantes vermelhas, né? Ou seja, elas vão começar a fazer a fusão nuclear de átomos mais pesados. Então, como ela vai fazer a fusão de átomos mais pesados, carbono, até quem sabe chegar ao ferro, ela vai ficando maior, ela vai tendo mais massa. Essas gigantes e supergigantes vermelhas, elas por terem fazer fusão de átomos maiores, mas elas por terem uma massa maior, elas vão ter uma maior luminosidade, mas a temperatura delas diminui. Então, se você pegar a comparação de uma amarela aqui, você vai ver que ela tem uma temperatura muito maior do que uma supergigante vermelha, né? Isso acontece porque ela diminui bastante a sua... Como ela aumenta muito a sua massa, ela vai baixar a sua temperatura, porque ela tem massa muito maior. As gigantes azuis, não. Elas já vão ser aquelas que vão nascer e vão morrer jovens, né? Porque elas vão ter muita temperatura e vão ter também muita luminosidade, certo? Então, as estrelas que estão aqui na sequência principal estão lá fazendo as fusões de hidrogênio em hélio. Quem escapa vai estar fazendo esses processos de fusões nucleares de átomos mais pesados, que é o caso dessa azul, certo? Então, esse diagrama aí, ele vai classificar, ele vai encaixar as estrelas de acordo com sua temperatura, de acordo com a sua luminosidade, e de acordo se eles estão fazendo fusão de hidrogênio de átomos mais leves ou não, se ele está fazendo a fusão de átomos mais pesados. Então, a posição que ela fica aí vai depender disso. Então, quem está na sequência principal está fazendo a fusão nuclear desses átomos mais leves, certo? Deu para entender isso? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Nem todas as estrelas elas vão tender a caminhar para esse cantinho e virar gigantes e supergigantes, certo? Nem todas elas vão ter temperatura suficiente para fundir átomos mais pesados e passar para esse canto aqui. Ou seja, por exemplo, o Sol, por sua massa e sua temperatura, muito provavelmente ele não vai passar. Talvez ele não passe por esse caminho aqui. Algumas estrelas não conseguem, né? A garganta está ficando ruim. Então, nem todas conseguem, né? O Sol talvez passe, mas não virar uma supergigante, mas formar uma gigante vermelha. Aí vai depender. Ou seja, nem todo destino de todas as estrelas vai virar uma estrela supergigante. Algumas vão só chegar a formar gigantes, certo? Aí vai depender da temperatura ou seja, as estrelas que vão formar maiores, né? Vão se virar estrelas supergigantes, elas vão depender da energia para elas poderem fazer esse processo de fundir átomos mais pesados, para elas poderem se tornar maiores. Se elas não têm temperatura suficiente, elas não vão conseguir fundir átomos maiores e não vão conseguir atingir esse tamanho, né, tão elevado. Elas podem formar só até as gigantes, né? Todo mundo entendeu esse diagramazinho aí? Se ele cair na prova, todo mundo consegue interpretar ele, certo? Sim ou não? Sim. Sim, muito bem. E qual é o destino final de uma estrela? Aqui a gente tem o destino final Desse jeito vocês conseguem ler as informações que estão dentro, nesse tamanhozinho que está aí apresentando, ou não? Vocês conseguem ver as informações? Dá para ver azul. Não dá, não? Eu não consigo ler, não. Tá, eu vou aumentar aqui e vou... Quais são os possíveis destinos de uma estrela? Então, aqui a gente tem a protoestrela, né, antes dela fazer a fusão nuclear. Se você tem estrelas que têm a sua massa muito menor do que a massa do Sol, ou seja, até de 0,0.8 a 0,45 a massa do Sol. Certo? Então, você tem aqui a protoestrela, ela vai começar a fazer a fusão de hidrogênio e hélio e vai formar uma estrela aqui, né, amarela. Com o passar do tempo, essa estrela
Como ela não é muito grande, ou seja, ela não tem massa suficiente, consequentemente energia suficiente, depois que ela virar uma gigante vermelha, ela passa a se transformar em uma anã branca, certo? Ao final do seu ciclo. Então, quando ela só tem hidrogênio nela e ela não consegue mais fazer as fusões nucleares, ela vira uma anã branca que vai ter sua formação hélio, certo? Ou seja, essa estrela é tão pequenininha, ela tem uma massa tão pequenininha, ela produz tão pouca luz e energia, que quando termina o estoque de hidrogênio dela, ela não consegue mais fazer a fusão do hélio, e aí ela para e primeiro ela vira uma gigante vermelha, né, que ela vai aumentando de massa, né, e depois ela perde parte dessa massa, se dissipa, né, e ela forma uma estrela que a gente chama anã branca, né, que são aqui aquela estrela as estrelas aqui, ó, as anãs brancas que estão aqui, ó, são estrelas que têm são brancas por quê? Porque elas têm baixa luminosidade, mas mesmo assim elas produzem muito calor, certo? Esse é o destino de uma estrela menor que o Sol. Então, se uma estrela que tem uma massa próxima ao Sol de 0,45 a 8 vezes, né, a massa do Sol, ela vai ter lá a protoestrela, fazer a fusão, né? Quando acessar a fusão do hidrogênio e hélio, alguém perguntou alguma coisa aí? Daria para ter vida na Terra se o Sol fosse não ia chegar talvez o calor seria excessivo, muito provavelmente não, e antes dela virar uma estrela anã branca, quando ela virasse uma gigante vermelha, ela já colapsaria aqui a vida na Terra. Então antes de virar uma estrela branca a gente já teria morrido. Então, olha, o que vocês estão pitando aí? Não, daria não. Certo? Então, outro caminho, se você tem uma estrela que tem até 8 vezes o tamanho do Sol, então ela viraria uma gigante vermelha quando só tivesse hélio. Ela continuaria fazendo a fusão nuclear do hélio, com isso ia adquirir maior massa, certo? E formaria uma supergigante vermelha. Ou uma gigante vermelha, né? Essa gigante vermelha ela seria o quê? Ela estaria fazendo com que o hélio, fundindo o hélio, formando átomos de carbono e oxigênio. Quando ela não conseguisse mais fazer esse processo de fusão nuclear, parte dessa massa que está nessa estrela vai ser expulsa dessa estrela, formando uma nebulosa planetária. Então, a parte da matéria que forma essa estrela, quando cessasse essa fusão nuclear, ela expeliria essa matéria, principalmente esses átomos de carbono e oxigênio, pelo espaço, formando uma nebulosa planetária. E o que ficaria ao final era uma anã branca formada principalmente pelos elementos carbono e oxigênio. Então, essas estrelas pequenininhas e essas aqui do tamanho aqui seria mais ou menos o destino do Sol, teriam um destino similar, né? O final formando uma anã branca. A diferença é que essa aqui do tamanho do Sol expeliria, né? Expulsaria essa quantidade de matéria aqui formando essa nebulosa planetária. Se você tem uma estrela que tem de 8, ou seja, de 8, 10 a 25 vezes o tamanho do Sol, você teria essas estrelas aqui maiores, essa aqui na sequência principal, né? Uma estrela branca, uma estrela azul, uma gigante azul, uma estrela azul, fazendo esse processo de fusão da estrela maior, né? Tendo maior temperatura, maior luminosidade, lá aqui na linha principal, na sequência principal, fazendo a fusão de hidrogênio e hélio. Depois ela formaria essa gigante vermelha, né? E supergigante vermelha. Só que como ela tem uma energia maior, ela ia conseguir fazer a fusão do hélio em carbono, oxigênio, depois de sódio, magnésio, silício, enxofre, até chegar à fusão do ferro. Do ferro, quando só tivesse ferro, essa estrela ela não consegue mais fazer a fusão nuclear do ferro. Ela tem uma massa tão grande, uma quantidade de matéria tão grande, uma quantidade de energia tão grande, que ao final dessa fusão, ela entraria em um colapso e formaria um processo que a gente chama de supernova. Certo? Ou seja, todos esses elementos químicos que se formaram nessa estrela se iriam espalhar nessa grande explosão que acontece no espaço, que seria uma supernova, né? Então, essa supernova ia eliminar
grande parte dessa matéria e espalhar essa matéria pelo espaço, certo? E ao final a gente teria uma estrela de nêutrons, que é uma estrela muito pequenininha. Uma estrela de nêutrons, chama de estrela de nêutrons porque eles chamam desse jeito, que se você pegasse o tamanho de uma estrela e comprimisse essa estrela ao tamanho de um átomo, essa energia ia ser tão grande que os prótons e os elétrons iam se fundir e iriam formar partículas de nêutrons. Aí por isso que chama, ela seja uma estrela tão densa, tão densa, tão densa, tão densa, tão densa, que se fosse comparar essa densidade em um átomo, os prótons se fundiriam aos elétrons e formariam nêutrons. Aqui a gente teria uma estrela de nêutrons. Se você tem uma estrela que tem o tamanho de 25 vezes a 100 vezes o tamanho do Sol, que seriam essas estrelas azuis, ela faria aqui nesse caminho, aqui no seu caminho principal, fazer essa fusão, certo? Ela formaria uma estrela que a gente chama de uma estrela de Wolf-Rayet, ou Hazegan aqui, que você falou, que ia liberar ela faz isso porque a parte externa ela tem tanta energia que ela cospe para o espaço todos esses átomos que estão na parte mais superficial da estrela, né? Então essa estrela é uma estrela específica, né? Quando ela chegasse, ou seja, quando ela chegasse a fundir até formar só elementos de ferro, ela formaria uma supernova. Essas estrelas, elas são tão grandes... Eita, fiquei com a boca aberta, congelada. Essas estrelas são tão grandes, têm tanta massa, tanta energia, que ao final, quando essa energia ela não conseguisse mais estabilizar essa estrela, a massa dela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela entraria em um colapso com a sua própria força gravitacional, né? Então ela seria engolida por sua própria força gravitacional. Então ela formaria aí o que a gente chama de uma singularidade, que é um buraco negro, certo? Ou seja, ela engole a sua força gravitacional, engole ela mesma. Então, nada escapa um buraco negro, uma singularidade. Nem a luz, nada. Você chegar, você é tragado para dentro e ninguém sabe o que é que pode acontecer ao longo do tempo, certo? Esqueci de dizer, Arthur e Ariel, que uma anã branca, quando ela perde sua luminosidade, ela forma uma anã negra, certo? Quando ela não consegue mais emitir luz. Então, segundo a teoria da relatividade, o tempo nem existe dentro de um buraco negro, né? Já que ele é uma singularidade, as leis da física e as leis naturais elas não se aplicam lá. Ou seja, o tempo nem existiria. Dentro de um buraco negro não existe tempo. Até o tempo desaparece. O tempo, o espaço, tudo desaparece dentro de um buraco negro. Então, nele não vai ter, não existe mais nada. Não existe tempo, não existe espaço, não existe absolutamente mais nada. Alguns cientistas acreditam que o campo gravitacional de uma estrela negra é tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que ela pode dobrar o espaço-tempo de tal maneira que ela pode fazer uma conexão entre locais diferentes no espaço e formar uma ponte, né, que conectaria lugares diferentes no espaço. Ou seja, você poderia viajar de um ponto ao outro no universo, atravessando essa conexão, que é justamente o que chama do buraco de minhoca, né? Ou a ponte de Einstein, não sei quem, que eu esqueci agora. Einstein e Einstein, né? Seria essa passagem que você conseguiria conectar, né? Em tese, sim, você poderia passar, inclusive viajar de um ponto ao outro do universo, inclusive viajar no tempo, né? Ou seja, entrar em um tempo e sair em outro. Sendo que o tempo é relativo, né? Então... e aí... Não, as teorias partes do universo diferentes. Essas teorias aí que falam de multiverso, essas coisas aí é coisa da... isso é coisa da física. Não, é coisa de física quântica, né? Aí foge até os meus conhecimentos. Eu me limito à relatividade geral, né? Mas de universo, dentro do universo, de multiverso. Mas isso na física, tem teorias que explicam isso e defendem isso. Ou seja, os destinos das estrelas vão depender do seu tamanho original. As maiores estrelas, que têm 25 a 100 vezes o diâmetro do Sol, vão findar em um buraco negro, supernovas e buraco negro. As que têm de 8 a 25 vezes o tamanho do Sol vão terminar
lá, elas conseguem, essas duas conseguem chegar até a fazer a fusão nuclear até formar o ferro. Ambas formam supernovas, a diferença é que as maiores formam buracos negros, singularidades, né? As outras formam estrelas de nêutrons, as pequenininhas vão formar anãs brancas, assim como as estrelas do tamanho do Sol. A diferença é que o Sol aqui ainda forma essa nebulosa planetária, né? E nosso Solzinho, olha o ciclo de vida do nosso Sol. O ciclo de vida do nosso Sol ele está justamente aqui. Então, o Sol nasceu há 4,5 bilhões de anos. Nós estamos onde a seta está apontando agora. Ou seja, ainda tem muito Sol pela frente, certo? Então, aqui a gente teria a protoestrela. A gente está aqui. então, veja que ainda tem muito, ou seja, vão demorar pelo menos mais uns 4,5 bilhões de anos até o Sol chegar a formar uma gigante vermelha, né? E aqui, nesse ponto aqui, daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol vir essa gigante vermelha, aí a vida na Terra desaparece, né? Então, antes dela virar uma anã branca, de ter a formação da nebulosa planetária, a vida aqui já se acabou, certo? Aí você vai ter que viajar muito para achar um buraco de minhoca nessa altura. Então, a Terra está aqui, a gente ainda tem muitos anos de vida, ou seja, nem nossos tataranetos vão ver o fim do Sol, né? Ou seja, faltam muitos bilhões de anos. Então, mas a gente não está nem na metade do caminho do fim da vida do Sol. Não, só se você vivesse 4 bilhões de anos, aí talvez você encontre isso, Ariel. Mas como você não vai viver 4 bilhões de anos, você não vai chegar a esse estágio de jeito nenhum. Certo? Então a gente ainda não está nem na metade da vida do Sol, ainda tem muito Sol pela frente. Tem que estar mas bem velhinho nisso, né? Você tem que ser imortal e ficar velho imortal. É muito tempo. Tem nem praia, você vai tocar fogo antes de pegar a praia. É o seu segredo, você é imortal, é? Você é imortal e está estudando no 9º ano. E agora também não é mais segredo, né? Todo mundo sabe agora da sua imortalidade. Fácil, gente. Moleza nesse assunto. Pois então, no simulado, a gente vai estudar... vai cair o quê? Vai cair a teoria do Big Bang, né? Evolução estelar. E aquela zona do habitável, aquela partezinha do assunto. Deixa eu botar aqui o... Vou mostrar aqui a vocês o... buraco de minhoca. Vou botar aqui. Vai. Deixa isso aqui. Tá vendo aí? O buraco de minhoca. Estou vendo. Então seria isso aqui, olha. Então aqui você teria o buraco negro, né, se formando. E aí ele acredita, tem essa teoria aí, né, de que esse buraco de minhoca seria o quê? Ele conectaria, então esse buraco negro, a força gravitacional dele é tão grande, que ele seria capaz de dobrar o espaço.
Então, essa dobra do espaço, que, ou seja, ele poderia formar essa estrutura aqui, que é o hiperespaço, né, que é essa ponte de Einstein, que eles chamam, e que chegaria a outro ponto do espaço, né? Certo? Então, a força gravitacional é tão grande que ele poderia conectar lados diferentes, pontos diferentes do espaço, né? Então, se você, em tese, se você caísse num buraco de minhoca, você poderia atravessar e sair em um outro lugar no espaço e, muito provavelmente, em outro tempo, certo? Essa garganta aqui do buraco de minhoca, aqui a gente teria o limite, né, do espaço que você poderia ficar, né, que é o limiar, né, e se você passar daqui, você não escapa mais do buraco de minhoca, certo? Então, seria essa a ideia aí de como você poderia viajar de um ponto ao outro do espaço a partir disso aí. Isso aí é uma singularidade, né? Isso é uma possibilidade do que poderia acontecer, né? Mas pode acontecer também o que a gente chama de... né, o Stephen Hawking, ele falava, né, que talvez o que poderia acontecer com você se você caísse num buraco de minhoca e você virar um macarrão, né? Que a força gravitacional do seu pé, se você caísse, mas você cair de pé num buraco de minhoca, a força gravitacional no seu pé seria diferente da sua cabeça. E seria tão grande que você ia ser espremido e esticado como um macarrão, né? Você ia ficar fino, ou seja, a força que esticasse o seu pé ia ser tão mais intensa que de sua cabeça que você ia virar um macarrão. Se deitar, ia acontecer isso com você. Suas costas iam ser puxadas e você ia virar aqueles macarrão de lasanha, sabe? Aquela massa de lasanha, era o que você ia virar. Então, você teria que sobreviver a tudo isso para saber o que ia acontecer quando você saísse do outro lado do universo. Se saísse, se existia essa ponte aí, teórica, né? Ninguém sabe, né? É em teoria, né? Esse buraco de minhoca, essa ponte de Einstein, e do outro sujeito que eu não lembro o nome, é em teoria, porque não existe nenhum buraco negro perto o suficiente da Terra para que a gente conseguisse, sei lá, mandar uma sonda espacial, qualquer coisa do tipo. E dois, que então não tem como saber, né? Só a partir de cálculos matemáticos. Mas ele pode estar certo, né? Porque a existência dos buracos negros, os buracos negros só foram primeiros teorizados por Einstein, né, na teoria da relatividade, e depois, muitos anos depois, que foram ser realmente observados, né? Então, primeiro um buraco negro era uma teoria, e que recentemente, né, ele foi observado, e realmente agora hoje em dia se sabe que eles existem, né? Por observação lá dos telescópios espaciais. Que bom, né? Porque nada escapa. Quem é atraído por um buraco negro, não escapa, né? Se for atraído pela força gravitacional dele. E a força gravitacional do buraco negro é tão grande, 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 que se você passar muito próximo dele, o tempo passa diferente, tá, né? Já assistiram aquele filme, né? Interestelar? Já assistiram? É um bom filme para dizer que ele junta um pouco de... Não, nunca assistiu? Ah, vocês têm que assistir. Interestelar. Interestelar. Acho que é isso. Meu Deus, eu não sei se é assim. Eu não lembro como é que se escreve. Vamos procurar. Interestelar. Depois procuro. Depois, Interestelar. Não sei onde é que tem. Eu descobri no Google se ele tem em alguma plataforma. Interestelar. Não, ele bate, ele é simples, né? Porque ele explica tudo e ele fala muito disso, né? Então eles vão viajar para a sinopse, né? Eles têm que sair da Terra, a Terra está com colapso ambiental, eles têm que encontrar um novo planeta para ser habitado. E aí eles têm que investigar uns planetas que ficam próximos a um buraco negro, né? E eles têm que investigar esses planetas para ver o que seria mais viável para salvar a Talvez tenha na Netflix, não sei.
para salvar a humanidade, né? Achar esse novo planeta. Então eles explicam várias dessas coisas. Eles entram num buraco de minhoca e aí começa a explicar todas essas teorias e vai mostrando o que acontece com as pessoas. Então quem passa perto de um buraco de minhoca, quem desce para salvar, como sei, salvar a humanidade. Né? Quem desce, aí os astronautas que descem em um planeta próximo a esse buraco de minhoca, quando eles voltam para a nave, o cara que está na nave já está velho e os que desceram continuam jovens, porque quanto mais próximo de um buraco de minhoca, a gravidade é tão grande que deforma o espaço e deforma inclusive o tempo, né? Então a noção de tempo de quem passa perto de um buraco negro vai ser diferente de quem está distante, né? Então o sujeito que passou perto é como se o tempo, como se tivesse passado alguns minutos, e para quem está longe, ou seja, que está longe dessa deformação do tempo, né, fica bem velho, né? Porque o tempo passa de outro jeito. É uma viagem. Isso aí é a teoria da relatividade, né? Que é a noção de que o espaço e o tempo são uma coisa só e que dependendo de onde você esteja, né, no campo gravitacional, o tempo vai passar diferente. Né? Você está mais próximo de forças gravitacionais maiores, o tempo passa mais devagar do que quando você está mais distante. Isso devagar na noção do que a gente tem de tempo, né? Profundo, né? É uma doidice. Mas já tem um experimento que fizeram isso. Pegaram aqueles relógios suíços super precisos, marcaram o tempo no chão e em cima de uma caixa d'água, e depois, quando eles olham esses dois relógios, eles estão... O que está em cima da caixa d'água, ele está um pouquinho mais adiantado. Doidice, né? Com essa loucura, eu libero vocês. Tá certo, gente? Fiquem bem, se cuidem e assistam Interestelar, porque é muito bom. Procurem aí. Procurem. Tchau, gente. Procurem esse filme. Ele é excelente. Vou procurar. Procure para assistir, que ele é bem legal. Ele é assim, ele tem essas teorias científicas, só que ele é um filme bom também, né? Não é um filme científico chato, né? É um filme de ação, aventura, ficção científica. É uma viagem. Já assistam, depois a gente conversa sobre ele. Certo? Vou liberar vocês para vocês almoçarem. Fiquem bem e a gente se vê segunda-feira na aula de biologia. Tchau, gente.